Boa tarde, amigos, Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, segunda-feira, dia 10 de agosto, como sempre, vamos falar muito sobre esporte, é claro, sobre futebol. Comigo mais uma vez, Gil Cipriano, nosso comentarista oficial, que vai aí comentar tudo o que aconteceu neste final de semana esportivo, começando com o Brasileirão da Série D. Série D, assim como na Série B e na Série C, temos 3 representantes paulistas e os 3 não jogaram, lógico, os 3 nessa rodada, mas os 3 já estão melhorando suas classificações aí na tabela. No grupo 6, o Botafogo de Ribeirão Preto enfrentou o Vila Nova de Minas Gerais e goleou 5-1. O jogo foi no estádio Santa Cruz neste sábado às 16 horas. 5-1 deu aí ao Botafogo a chance de chegar próximo aos líderes e subiu para a terceira colocação, desta vez com 5 pontos. Quem lidera o grupo 6 é o Craque com 10 pontos ganhos e o Gama vem em segundo com 8. Botafogo, portanto, na terceira colocação com 5 pontos. No outro jogo do grupo, o Gama venceu o Duque de Caxias por 2-0. No grupo 7, o Red Bull Brasil jogou fora contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul e venceu 1-0, uma vitória importantíssima que deu aí ao Red Bull Brasil a liderança do grupo 7. 7 pontos, juntamente com o Operário do Paraná, que está em segundo com 7 também, porém com um gol a menos de saldo. O Inter de Lages vem em terceiro, o Ipiranga do Rio Grande do Sul em quarto e o Resende em quinto. No outro jogo da rodada, pelo grupo 7, o Inter de Lages venceu o Operário por 1-0. No grupo 8, o São Caetano, como eu disse, não foram os 3 paulistas que jogaram. O São Caetano folgou nessa rodada e mesmo folgando, viu seus adversários apenas encostar e não ultrapassar a sua liderança. São Caetano líder do grupo 8. Os jogos do grupo 8 foi Volta Redonda 0 e o time do Lajeadense 2, mesmo jogando fora. Aí o Lajeadense conseguiu uma ótima vitória em cima do Volta Redonda. Foz do Iguaçu 2, Metropolitano 0. Com esse resultado, o São Caetano ainda é líder com 9 pontos. O Lajeadense agora é o segundo com 9. Volta Redonda caiu para a terceira colocação, tem 6 pontos. Metropolitano é o quarto com 3 e o Foz do Iguaçu é o quinto também com 3. Ju, final de semana feliz para os times paulistas na Série D do Brasileirão e pelo que podemos ver aí, agora só falta o Botafogo realmente reagir na competição, porque o Red Bull Brasil e o São Caetano estão já nas lideranças de seus grupos. Portanto, só o Botafogo precisando de uma sequência boa, quem sabe agora engrena na competição. Gostaria que você comentasse sobre estes jogos e sobre os paulistas na Série D do Brasileirão. Boa tarde. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, amigos. O Botafogo aí que goleou, apesar do Vila Nova ser o lanterna do grupo, mas é uma vitória muito importante para a equipe de Ribeirão Preto, que já encostou ali no G2, e está bem próximo já de encostar no segundo colocado e quem sabe logo ingressar esse grupo seleto aí que classifica para a próxima fase. Agora, o importante aí foi essa vitória do Red Bull, que foi fora de casa no grupo 7, contra o Ipiranga no Sul, venceu e já assumiu a liderança do grupo 7. Vamos torcer para o Red Bull Brasil continuar nela, na liderança, ou pelo menos ali entre os 2 primeiros ali que classificam para a próxima fase. Já no grupo 8, mesmo sem jogar, o São Caetano continua líder. Agora pelo saldo de gol. O São Caetano tem um saldo de gol 9, e o Lajeadense apenas 1. Bom, quer dizer, a participação dos paulistas aí, como você citou, já estão melhorando. Entre 3 paulistas, temos 2 na liderança e o Botafogo ali se aproximando ali do grupo seleto, dos 2 se classificam à próxima fase. Já melhorou muito a participação dos paulistas na Série C, na Série D. É isso aí, Série D do Brasileirão, 3 paulistas, 2 na liderança de seus grupos e o Botafogo se recuperando, não começou bem, agora está subindo na tabela. O Botafogo que na próxima rodada vai folgar, não joga a próxima rodada, 6ª rodada,
será no sábado, dia 15, e também domingo, dia 16 de agosto. Então o Botafogo não joga, vê apenas seus adversários pontuarem, vai ficar com um jogo a menos, depois enfrenta na 7ª rodada apenas o Vila Nova de Minas Gerais, novamente, porém fora de casa, né? Agora começa aí os jogos de volta, né? Tanto os jogos de ida quanto os voltas dentro do grupo. O Red Bull Brasil vai enfrentar o Resende fora de casa no próximo domingo, e o São Caetano também no domingo vai enfrentar o Metropolitano. Então fica a nossa torcida para que os clubes paulistas não percam este embalo, né? Que continue aí nesta boa fase na Série D do Brasileirão. Meio de semana, também no final de semana, sexta-feira, estaremos falando mais de Brasileirão da Série D. Vamos falar agora de Brasileirão da Série C, também com 3 representantes paulistas, ambos no grupo B da competição. Mas antes, o grupo A, só vamos falar aqui quem está na liderança. O Fortaleza lidera com 24 pontos, o Vila Nova de Goiás em segundo com 21 pontos, o Asa de Arapiraca é o terceiro com 20, e o América do Rio Grande do Norte é o quarto com 17 pontos. Os 2 últimos colocados que rebaixam para a Série D é o Icasa com 6 pontos e o Águia de Marabá também com 6. Pelo grupo B, no qual temos aí os 3 times paulistas, o Guarani conseguiu um ótimo resultado jogando fora contra o Londrina. Londrina que está no G4. Empatou 2-2, portanto, no Estádio do Café. O jogo foi no sábado, às 11 horas da manhã. Um importante empate que manteve aí o Guarani na 6ª colocação com 15 pontos. O Guaratinguetá, já por sua vez, jogando em casa, foi derrotado pelo Tupi de Minas Gerais, 1-0. O jogo foi no domingo, às 11 horas da manhã. Com esse resultado, o Guaratinguetá amarga ainda a lanterna da competição no grupo B, com apenas 3 pontos ganhos. Outro jogo da rodada pelo grupo B da Série C do Brasileirão ficou entre Caxias e Juventude, 0-0, empate sem gols, no qual aí Caxias e Juventude não mudaram também suas posições. O Juventude continua em terceiro com 18 e o Caxias em nono com 6 pontos. Tombense e Madureira vão se enfrentar hoje às 20 horas e 15 minutos na casa do Tombense, Soares de Azevedo, o nome do estádio. E também a Portuguesa joga fora contra o Brasil de Pelotas, o líder Brasil de Pelotas. E a Portuguesa, que é o 5º colocado com 15 pontos, se vencer essa partida, né, contra o líder, chega a 18 e pelo seu saldo de gols vai assumir a 3ª colocação, caso vença realmente o Brasil de Pelotas. Então fica a nossa torcida. Guarani conseguindo um ótimo resultado, um empate, né, contra o Londrina fora de casa, e o Guaratinguetá, né, Gil, capengando, né, não consegue essa tão sonhada vitória que não vem há muito tempo, né? Série C do Brasileirão, os paulistas já não estão tão bem como na Série D. O Guarani já vem com uma sequência boa. Começou mal o campeonato, esse empate contra o Londrina no Estádio do Café foi muito bom para a equipe de Campinas, devido à própria situação do Londrina, que está entre os 4 primeiros. E a Lusa hoje tem grandes chances, está certo, para enfrentar o líder, o Brasil de Pelotas, lá no Sul. Caso vença, como você citou, pode assumir essa 3ª posição. A Lusa também, que vem numa boa sequência. E cabendo aí os paulistas aí, que o Guaratinguetá, que vem nessa campanha aí, péssima campanha, e é um sério candidato a ser rebaixado, né? Porque não consegue vencer. O Guaratinguetá só acumula derrotas em cima de derrotas a cada partida. Se na Série D já estão com uma participação boa até, né? Já na Série C já o Guaratinguetá está manchando essa participação dos paulistas aí nessa série do campeonato. Pois é, o Guaratinguetá precisando urgentemente aí vencer, né? Precisa de uma vitória. Há quanto tempo que não vence, Gil, o Guaratinguetá? O Guaratinguetá já está a 30 partidas. 30 partidas é muito, né? Já é considerado aí o próprio Ibis do Sul, né? O Ibis é o pior time do mundo e o Guaratinguetá está conseguindo esse feito aí. Quer dizer, vamos melhorar, né? O Guaratinguetá, apesar que recentemente ele tem
fez uma parceria com o Atlético do Paraná, onde vai ceder alguns atletas para a equipe do Guaratinguetá, para que possa melhorar a situação no campeonato, porque a participação até o momento, aí, esse ano, em 2015, é vexatória da equipe de Guaratinguetá. Realmente, muito vexatória. O Guaratinguetá precisando melhorar muito na tabela, o Guarani com uma sequência boa, e quem sabe nesta noite a Portuguesa consiga um bom resultado fora de casa e entre de vez no G4 e quem sabe para ficar. Brasileirão da Série C, a próxima rodada, lógico que hoje tem um complemento dela, né, da 11ª, mas a 12ª é no sábado, domingo e segunda que vem. Então, durante a semana, na quarta-feira vamos falar o resultado da Portuguesa e na sexta vamos relembrar para vocês aí os jogos que teremos no final de semana. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro da Série B. Série B que agora tem um novo líder, o Botafogo não é mais o líder, né? Caiu a liderança do time carioca. Vínhamos falando, né, nos programas anteriores que o Botafogo tinha que abrir o olho, né? Estava numa sequência muito negativa. Dos últimos 5 jogos, venceu 1, empatou 3 seguidos e perdeu o último. Então, uma sequência muito ruim para o Botafogo, que agora é o 4º colocado, era o líder e caiu para a 4ª posição. Os resultados dessa 17ª rodada, né, os jogos começaram na terça-feira. América Mineiro 2, Paraná 0, Sampaio Corrêa 2, Bragantino 0. Na sexta-feira tivemos Criciúma 3, Oeste 2. Também tivemos outros jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Agora antes, ô Gil, o América, mesmo com a vitória de 2-0, inclusive era o líder, né, de momento, acabou sendo ultrapassado pelo Vitória e pelo Bahia. Depois que a rodada deu a sequência na sexta-feira, Vitória acabou aí sendo o líder agora com 31 pontos, ultrapassando o Botafogo, né? Subiu uma posição apenas, né? O Vitória era o vice-líder e o Botafogo era o 4º. Eu gostaria que você comentasse, porém, jogo a jogo também da Série B, né? O América Mineiro 2, Paraná 0. Essa vitória aí deu ao América a 3ª colocação com 31 pontos. O Paraná Clube ficou apenas com a 15ª colocação. Gostaria que você falasse desse jogo. Esse jogo na terça-feira, o América vem forte, né, no campeonato, e que deu na terça-feira mesmo a liderança provisória e quebrou a boa sequência da equipe do Paraná. O Paraná que vinha numa certa ascensão, mas infelizmente não soube, né, parar a equipe do América. O América em boa campanha e já está continua ali no G4. O Bragantino perdeu para o Sampaio Corrêa, né? O Bragantino que no término da rodada acabou aí terminando na 12ª colocação com 22 pontos e o Sampaio Corrêa na 5ª colocação com 28. O Bragantino que estava numa sequência boa e acabou sendo barrado aí pelo Sampaio Corrêa, que joga bem também a competição. É uma forte equipe do Sampaio, com essa vitória já está encostando no G4 e, como a gente citou até no programa anterior, não é desmérito nenhum do Bragantino perder para o bom Sampaio, que fez uma ótima Copa do Brasil. Com certeza. Na sexta-feira tivemos Criciúma 3, Oeste de Itápolis 2. Olha aí, ó, o Criciúma que não perde, né? O Criciúma, depois que chegou aí o Petkovic, né, o treinador, ex-jogador profissional, vem demonstrando bons resultados e venceu o Oeste em casa 3-2. Com a vitória, o Criciúma é o 10º colocado com 24 pontos. E o Oeste ficou aí na 13ª colocação. Então, gostaria que você falasse também dessa vitória importante que infelizmente barrou aí o Oeste numa possível subida na tabela. O Oeste, que vinha com 2 vitórias aí seguidas no campeonato, apesar de ter as 2 vitórias foi conseguido jogando em casa, estava perdendo para o Criciúma, conseguiu empatar e infelizmente levou um gol no finalzinho do jogo. Apesar que a equipe do Criciúma vem numa boa ascensão aí com o Petkov e cabendo o Oeste agora no próximo jogo se reabilitar no campeonato.
É, realmente, o Oeste, que eu falei 13ª, 11ª colocação com 23 pontos. Uma posição acima que o Bragantino, outro time paulista, que é o 12º. Tivemos também na sexta-feira, Luverdense 1, Paysandu 0. O Luverdense, com essa vitória, permaneceu aí na 16ª colocação com 20 pontos. E o Paysandu ficou fora do G4 mais uma vez. Uma vitória importante para o Luverdense, né? 1-0, que parece que vai se recuperar, né, Gil, Luverdense? Essa equipe do Mato Grosso começou bem o campeonato, oscilou e agora nas últimas partidas está conseguindo reabilitar. Apesar de ser a primeira equipe fora do Z4, conseguiu parar essa boa equipe do Paysandu, que agora, quer dizer, ficou um pouquinho mais distante ali do G4, né? É, realmente, o Paysandu aí se distanciando do G4. O Bahia goleou o Boa Esporte também na sexta-feira na Arena Fonte Nova, 4-1, e com a vitória assumiu a vice-liderança, né, atrás do Vitória, e o Boa Esporte permanece aí na zona do rebaixamento. Uma vitória importante no momento aí que o Botafogo vacilou, né, mais uma vez. O Bahia goleou. E a equipe do Boa, aí, com esse gol que fez na equipe baiana, no tricolor, tirou a liderança aí do Bahia. Mas apesar que a dupla aí, Bavi, o Vitória na liderança e o Bahia na vice-liderança, vem forte no campeonato, e eu acho que são sérias equipes aí a subir, porque aí a torcida motiva muito essa equipe e vem em uma certa ascensão, Vitória e Bahia. Com certeza. Tivemos também Macaé 0, Atlético Goianiense 1. Atlético Goianiense conseguindo aí respirar, subindo na tabela, já o 14º colocado. Uma vitória importante, né, fora de casa para o Atlético Goianiense. Para mim foi a grande surpresa da rodada, porque o Macaé ele é muito forte dentro de casa, jogando uma Moacirzão. Só que também, se a gente for analisarmos aí os últimos 3 jogos, o Atlético Goianiense venceu os 3. Venceu 1 fora de casa e 2 entre seus domínios. E a 4ª vitória consecutiva da equipe do Atlético Goianiense. Parece que está se firmando no campeonato aí e se distanciando do Z4. Né? É o Atlético Goianiense, que já é o 14º, aí subiu mais uma posição, tem 21 pontos. Tivemos também no Arruda o jogo que tinha um líder do campeonato e também o Santa Cruz, que com a estreia do Grafite conseguiu fazer o recorde de público, né, de momento da Série B. E o estreante marcou o gol da vitória, 1-0 para o Santa Cruz. Com a derrota, o Botafogo caiu para a 4ª colocação. E o Santa Cruz subindo aí na tabela, né? O Santa Cruz agora, será que com o Grafite vai engrenar na competição, Gil? Essa equipe aí, como é conhecido, o Coral, é muito forte jogando os seus domínios. E no Arruda não foi diferente. Esse jogo aí foi o recorde de público da Série B, com 44.865 pagantes, onde o Botafogo não conseguiu parar a boa equipe do Santa, o Grafite marcou na sua estreia e o Botafogo já não é mais líder, né? Caiu para a 4ª posição e só não ficou fora do G4 porque o Náutico não conseguiu vencer na rodada. Pois é, e tivemos também Ceará 1, Vitória 2. Vitória jogando fora de casa no Castelão, conseguiu a melhor vitória de momento, né? Conseguiu aí bater o Lanterna e assumiu de quebra ainda a liderança da competição. Uma excelente vitória fora de casa, ainda mais contra um rival nordestino, né? O Ceará. A equipe do Vitória, com essa conquista aí, conseguiu a liderança. E no Ceará estreava o técnico Marcelo Gabo. Infelizmente nada pôde fazer para essa equipe aí, que vem numa péssima campanha. Apesar de ter sido campeão da Copa do Nordeste, o Ceará não acredita essas boas atuações na Série B. Já o Lanterna, em algumas rodadas, e tem que tomar muito cuidado, senão é forte candidato ao rebaixamento. Com certeza. Tivemos também CRB 1, Náutico 0. Com o resultado aí, o CRB continua tentando se distanciar da zona de rebaixamento, e já o Náutico deixou escapar uma chance grande aí de permanecer ou entrar mesmo no G4 de vez. CRB
mostrou para o Náutico que não está fácil para ninguém. E vai ser difícil para o Náutico também, tem compromisso difícil na próxima rodada. O CRB complicou de vez aí o Náutico. Com essa vitória do CRB, da equipe de Alagoas, o Náutico ficou de fora do G4. E caso o Náutico tivesse vencido o jogo, estaria no G4 e tirava o Botafogo de vez do G4. E outro jogo que movimentou, né, os gramados brasileiros foi entre Mogi Mirim e ABC. Mogi Mirim, time paulista, jogou em casa, as duas equipes inclusive na zona do rebaixamento. Melhor para o ABC, né, que era visitante, 2-2. Mogi Mirim na 19ª colocação com 15 pontos e o ABC na 17ª com 17. Mogi Mirim deixou escapar uma chance boa de tentar aí terminar o turno fora dela. Agora não consegue mais. O máximo que ele consegue, se vencer o próximo jogo, é ficar como o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, né? Aí, lógico, tem um turno inteiro para buscar essa reação. O ABC que vinha com uma sequência negativa. Nos últimos 5 jogos, 5 derrotas, estava vencendo o Mogi por 2-1, quando o Rivaldinho empatou o jogo. E no finalzinho do jogo, o ABC ainda teve um pênalti e o goleiro do Mogi defendeu. Quer dizer, poderia ser pior ainda para o Mogi, onde o empate dentro de casa não é bom, devido às próprias circunstâncias do Mogi, mas apesar, se for analisar a partida, foi bom, pois a derrota poderia ser bem pior, né? Com certeza, a derrota poderia ser bem pior e o empate ainda saiu de bom tamanho, assim como disse o Gil, para o Mogi Mirim. Então, Série B do Brasileirão eletrizante. Teremos a rodada completa amanhã, na terça-feira, e na quarta vamos falar para você todos os resultados desses jogos. Vamos para um breve intervalo e voltaremos já para falar tudo sobre Série A do Brasileirão, Copa Paulista e também Paulista da 2ª Divisão. Fernandópolis a um passo da classificação. Até já. A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você com certeza irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com.
Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta com o programa Jornada Esportiva desta segunda-feira. Falamos no primeiro bloco Brasileirão da Série D, da Série C e também da Série B. Só relembrando, a Série B teremos a rodada toda amanhã. Então vamos passar para você os jogos que teremos. Bahia e Náutico, um clássico na Arena Fonte Nova, aí já abrindo a 18ª rodada. Teremos também Criciúma e Paysandu. O jogo será no Heriberto Russi. Ambos os jogos às 19 horas, assim como Sampaio Corrêa e CRB, também às 19 horas, no Castelão. No mesmo dia, na terça, amanhã, às 19 horas, no Arruda, teremos Santa Cruz e Mojimirim, compromisso difícil para o Mojimirim, encarando aí o Santa Cruz do Grafite, que fez o gol da vitória contra o ex-líder Botafogo, e agora, quem sabe, pode engrenar. Teve inclusive o maior público da rodada, como citou o Gil. Também teremos às 19 horas amanhã Ceará e América Mineiro. Mesmo horário, amanhã Oeste de Itápolis e Atlético Goianiense. Outro time paulista, só que este jogando em casa contra o Atlético Goianiense, que está crescendo aí, subindo na tabela. Luverdense vai encarar o Vitória, que é o líder de momento do Brasileirão da Série B. O jogo será na Arena Pantanal às 20 horas e 30 minutos. Às 21 horas e 30 minutos, no Engenhão, Botafogo vai encarar aí o ABC, precisando se reabilitar na competição. O Bragantino, também às 21 horas e 30 minutos, vai encarar o Paraná Clube em seu estádio, na Biabi Chedi. E complementando aí a 18ª rodada, última rodada do primeiro turno, né? Depois tem um retorno. Boa Esporte Clube e Macaé, o jogo será no Municipal de Varginha, também às 21 horas e 30 minutos. Jogos estes que acontecem todos, portanto, amanhã, encerrando o primeiro turno. E os paulistas precisando, né, Gil, melhorarem. Estão ainda em posições não tão confortáveis, né? O Oeste é o 11º, o Bragantino é o 12º, ambos caíram 2 posições nessa rodada. E o Mojimirim é o 19º, vice-lanterna, com 15 pontos ganhos. Precisando melhorar. Será que essa rodada a gente termina aí esse primeiro turno melhor, Gil? Fica a nossa esperança, lógico. O Oeste e o Bragantino jogam em casa, o Mojimirim joga fora contra o Santa Cruz. Tarefa difícil mesmo para o Mogi nessa rodada. Essa última rodada da Série B, a participação dos paulistas é para esquecer. Porque em 12 pontos disputados, conseguimos só um aproveitamento de 8,34. Então a rodada realmente para esquecer, e que venha logo essa 18ª, que agora vai ser na terça-feira, apesar de o Mogi ter uma parada dura, jogo enfrentar o Santa Cruz motivado no Arruda com o Grafite. Já o Oeste pega esse Atlético Goianiense embalado aí com 4 vitórias consecutivas, e cabendo ao Bragantino aí vencer dentro de casa a equipe do Paraná, que vinha numa boa sequência e perdeu na última rodada. Portanto, a gente torce que na terça-feira os paulistas aí tenham uma participação melhor, porque se em 12 pontos você conseguir um, é muito ruim para nós, né? Com certeza, né?
Fica a nossa torcida, portanto, aos times paulistas também da Série B, assim como na Série D, na Série C, também na Série B do Brasileirão. Falando agora de Brasileirão da Série A, a 17ª rodada foi, né, recheada de grandes jogos. Tivemos vários empates e o líder ainda continua sendo o Atlético Mineiro. No sábado, a 17ª rodada começou com Avaí 1, Fluminense 0. O jogo foi na ressacada e o Avaí conseguiu dar um passo importante aí para tentar escapar da zona do rebaixamento. É o 16º com 20 pontos e fez com que o Fluminense caísse uma posição. Agora o Fluminense é o 4º com 30 pontos. Ainda está no G4, mas deixou aí o Atlético e o Corinthians distanciar um pouquinho, porque empataram ambas as equipes no domingo. Santos e Curitiba, o jogo foi na Vila e o Santos venceu por 3-0, venceu bem, poderia até ter vencido por mais. 3-0 que deu aí ao Santos mais uma posição na tabela, né? Subiu agora ao 14º, se distanciando de vez da zona do rebaixamento, tem 20 pontos, enquanto o Curitiba amarga a lanterna da competição com apenas 12 pontos ganhos. Estes foram os dois jogos de sábado. Eu gostaria que você comentasse sobre esses dois jogos, depois a gente fala jogo a jogo do domingo com você. Nessa rodada aí, a vitória do Avaí foi muito importante para a equipe de Santa Catarina, apesar de continuar ali na 16ª posição, primeira equipe fora da zona do rebaixamento. Parou a boa equipe do Fluminense com o Ronaldinho Gaúcho, e o Fluminense, que tinha grandes chances de encostar no líder, perdeu posição nesse jogo aí. Tivemos também neste domingo um empate sem gols, logo pela manhã, às 11 horas, Vasco e Joinville, 0-0, né? As duas equipes, até comentamos na sexta-feira, um empate seria ruim para os dois, né, que se abraçariam. Joinville é o 18º, tem 13 pontos, e o Vasco é o 19º com 13 pontos, ambos com os mesmos pontos e na zona do rebaixamento. E o empate sem gols deve ter sido um jogo, né, de arrepiar, né, Gil? 0-0, fraco realmente para as duas equipes que, pelo que tudo indica, tem tudo para caírem para a Série B do ano que vem. Esse jogo retrata bem a participação das duas equipes no campeonato deste ano. Um jogo ruim, sem gols, sem muita emoção, apesar que o público compareceu no Maracanã para apoiar o Vasco, mas a equipe da Colina infelizmente não conseguiu vencer. E no jogo, voltando no jogo de sábado, o Santos fez o papel de casa, goleou bem, está se distanciando ali da zona do rebaixamento e deixando o Curitiba cada vez mais próximo da Série B. Curitiba, Vasco, Joinville, né, os três aí na zona do rebaixamento, e o Santos, já fugindo dali, porque sabe que ali é perigoso. Também no domingo, no mesmo horário, às 11 horas da manhã, tivemos Atlético Paranaense 1, Sport de Recife também 1. Um jogo que o Sport vencia até os 51 minutos do segundo tempo. Isso mesmo, 51 minutos. E aos 52 minutos, o Atlético conseguiu um empate com gol de cabeça. Bem contestado também esse gol, né? O Sport que não consegue vencer fora, só que é a equipe que menos perdeu até agora na competição, apenas uma derrota. O Sport, com este empate, caiu uma posição, era o 4º, né? Estava no G4, é o 5º agora com 30 pontos. E o Atlético Paranaense, que era o 5º, caiu para 6º com 29 pontos. Um empate que não foi bom para nenhuma das duas equipes, né? Muito menos para o Sport, que vencia até o finalzinho, né, gente? O Sport, se no campeonato e nesse ano é a melhor equipe mandante, como você citou, fora de casa como visitante, não consegue desempenhar um papel, não consegue trazer pontos necessários para credenciá-lo cada vez mais no G4. E com esse empate aí, do finalzinho do Atlético, tirou a equipe aí de Pernambuco do G4. O Atlético aí, quer dizer, o empate foi bom pela circunstância do jogo, mas pela sequência do campeonato, pela classificação, o Atlético não foi muito bom. Com certeza. Tivemos também outro empate de 1-1.
porém num clássico paulista. Vamos falar agora do clássico São Paulo e Corinthians. O Gil tinha falado que podia dar empate também, né? Assim como o Leozinho. O Leozinho fez assim para nós ali, ó, por trás das câmeras, 1 a 1, e não é que ficou 1 a 1 mesmo. Eu apostei na vitória do São Paulo. Tinha tudo realmente São Paulo, né? Teve 2 bolas na trave, teve um lance muito comentado, né? Com a defesa do zagueiro, que segundo ele não foi intencional. Então não cabe a nós julgarmos isso. O árbitro não marcou o pênalti no último lance da partida. 1 a 1, o Corinthians jogou bem na primeira etapa e no segundo tempo o São Paulo jogou melhor. Mas 1 a 1 acabou sendo o retrato aí do que realmente tinha que ser a partida, pelo menos na minha opinião. Lógico, o São Paulo poderia sim ter saído vitorioso, mas eu creio que não mereceu, pelo fato de ter jogado até um tempo, com uma boa parte do segundo tempo, com um jogador a mais, não soube aproveitar e ficou no 1 a 1, que não foi bom para nenhuma das duas equipes, né? O Corinthians poderia ter chegado próximo do Atlético Mineiro, e o São Paulo, se vencesse, estaria até no G4, mas não foi o que aconteceu. 1 a 1, você achou justo esse resultado, Gil? Como você citou aí, foi um jogo bem equilibrado, onde a trave aí salvou o Corinthians por 2 vezes. Esse lance aí, muito questionado no final do jogo, mas por o que apresentaram as duas equipes, o empate foi o resultado mais justo e ficou ruim até para as duas equipes. O São Paulo, caso vencesse, tinha grande chance de encostar ali no G4, ficar mais próximo dos 4 primeiros. E o Corinthians também, com a vitória, poderia encostar ainda mais no Galo. Mas, pelo que demonstraram as duas equipes, o resultado foi justo. Você chegou a ver o lance lá, o Gil, que foi, né, citado como pênalti, na sua opinião? Você chegou a ver, na tua opinião, pênalti ou não? Você marcaria se fosse o árbitro? Pelo jogo ali, pelo lance ali, a bola ia pro gol, teria que ser marcado o pênalti. Na minha opinião. Eu, assim, tô sendo neutro aí nesse jogo, não questionando aí, indo contra nem contra o Corinthians ou o São Paulo, mas pelo lance ali deveria ser marcado o penal. Também na minha opinião, o árbitro pisou na bola e deveria ter marcado o pênalti, não porque era para o São Paulo, se fosse para o Corinthians também deveria, né? O pênalti, na minha opinião, claro, mas bola para frente aí, que as duas equipes têm grandes compromissos ainda na competição. No domingo também tivemos, mesmo horário de São Paulo e Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras, e o Cruzeiro saiu vitorioso, 2 a 1 diante do Palmeiras, que vem aí com 2 derrotas seguidas, né? O Palmeiras que vinha bem, perdeu uma em casa e agora perdeu mais uma fora. 2 a 1, Vanderlei Luxemburgo comemorou aí diante do Marcelo Oliveira, né, em pleno Mineirão, 2 a 1. Mas pode deixar que vai ter revanche aí na Copa do Brasil. Apesar que o Palmeiras vacilou nesse jogo no Mineirão, perdeu já a segunda seguida no campeonato, isso é muito ruim aí. Está se distanciando cada vez mais dos primeiros colocados. E cabendo a equipe do Luxemburgo aí, jogou fechadinho, fez um gol no início do jogo, jogou fechadinho e no final do jogo conseguiu esse gol da vitória, que foi muito importante para o Cruzeiro aí na sequência do campeonato. Com certeza, né? O Cruzeiro que com essa vitória conseguiu subir 3 posições, é o 11º com 21 pontos, e o Palmeiras caiu uma, é o 7º com 28 pontos. Eu não havia citado entre São Paulo e Corinthians. O Corinthians é o vice-líder com 34, né, se permaneceu na segunda colocação. E o São Paulo caiu uma, é o 8º com 28 pontos. Né? Você vê, o 8º caiu uma posição, o São Paulo caiu uma, o Palmeiras, o Atlético, o Sport, o Fluminense caiu uma. Por quê? Porque quem subiu foi o Grêmio, né? E eu vou falar logo do jogo do Grêmio. Antes tivemos também às 4 horas Ponte Preta e Flamengo, e a Ponte venceu o Flamengo 1 a 0 e conseguiu aí parar o time rubro-negro, que estava em grande ascensão na competição. Com o resultado de 1 a 0, a Ponte Preta, que estava perigando ali a zona do rebaixamento, deu um grande salto, subiu 3 posições, está na 10ª colocação com 22 pontos. Já o Flamengo é o 13º com 20. Uma vitória importantíssima da Ponte, magra, mas com um grande peso, ainda mais na estreia do novo técnico Doriva, né, Gil? A primeira derrota aí do
Guerreiro, aí nesse badalado Flamengo. A Ponte necessitava urgente do resultado bom, de uma vitória, para se distanciar do Z4, que está bem próximo. E o Doriva aí mostra ser pé quente, né? Na decisão do Carioca, havia vencido o Flamengo também pelo Vasco no próprio Brasileiro e mais uma derrota, e venceu mais uma vez o Flamengo. Quem sabe o Doriva possa motivar a equipe da Ponte e ela possa melhorar ainda mais na classificação do campeonato. Com certeza, fica a nossa torcida Ponte, time paulista no Brasileirão. O líder Atlético Mineiro foi até o Serra Dourada e empatou em 0-0 com os donos da casa, o Goiás. Com o empate, como o Corinthians também empatou, o Atlético chegou a 36 pontos e manteve aí os 2 pontos de diferença para os vice-colocados. E já a equipe do Goiás se mantém na zona do rebaixamento, é o 17º, a primeira equipe dentro da zona do rebaixamento, com 15 pontos. O Galo parece que sentiu o calor, né? O treinador do Galo, Levir, né? Sentiu o calor a equipe e, segundo ele, ainda precisa de uma peça fundamental. Agora, qual peça é essa? Será que o Atlético ainda tem mais ainda para apresentar, Gil? Então, o Galo, né, está se preparando realmente para o título, pelo que tudo indica, né? E não consegue mais cair de rendimento. Fora de casa, o empate não deixa de ser um bom resultado. O maior problema que eu vejo aí do Atlético, aí, o Levir não quis falar para não desmotivar o elenco. Não foi o calor, não foi o ímpeto do Goiás, foi a ausência do Lucas Prato. Só para ter uma ideia, o Atlético com o Lucas Prato, ele tem um aproveitamento de 75% no campeonato. E sem o Lucas Prato, 25% é apenas o aproveitamento do Galo. E domingo, o Lucas Prato não jogou. Então o Levir aí não quis falar isso para não desmotivar sua equipe. Sim. Mas o Atlético tem um ótimo elenco, um ótimo técnico, está credenciado a esse título, só que não pode ficar tanto na dependência do Lucas Prato. Realmente, né? Ficar dependente de um jogador só dá no que dá. Acaba não conseguindo bons resultados. Caso do Santos, né? Do Neymar, lembra, né? O Neymar não jogava, o Santos era outro. Palmeiras com o Valdívia. Então é complicado realmente ficar dependendo de um jogador só. Às 18h30 tivemos 2 jogos complementando aí a 17ª rodada. 2 clássicos, um catarinense e um gaúcho. No catarinense, Chapecoense jogando em casa na Arena Condá, vencia por 2-0 e deixou aí o Figueirense empatar 2-2. Com o empate, a Chapecoense é a 9ª colocada com 24 pontos, enquanto o time do Figueirense é o 15º, caiu 3 posições com 20 pontos na tabela. Melhor para o Figueirense, lógico, né? Jogando fora, num clássico, assim como o Corinthians jogou no Morumbi, né? Um empate nos domínios do seu adversário sempre é bom. Mas o Chapecoense se mantém ali como o melhor time catarinense na tabela, logo atrás ali do São Paulo. Será que Chapecoense consegue, né, vencer algum clássico? Porque está difícil, né? Já enfrentou aí o time do Joinville, também não levou a melhor. Então complicado, mas o Chapecoense ainda com um bom desempenho no Brasileirão, né, Gil? Como a gente sempre citou aqui, né, Valdinei? Clássico não tem favorito. Apesar que o Chapecoense é a melhor equipe de Santa Catarina no campeonato, vencia por 2-0 e não conseguiu manter esse placar. E já é o 7º jogo que o Chapecoense não consegue vencer o Figueirense. Quer dizer, está nesse jejum incômodo aí. Poderia ser nesse domingo, mas infelizmente deixou escapar essa vitória. Pois é. Chapecoense precisando vencer o Figueirense. Os torcedores já devem estar mordidos de raiva. Outro jogo das 18h30 foi um outro clássico. E os torcedores que estão mordendo de raiva são o do Colorado, né? Os torcedores do Internacional. O jogo na Arena do Grêmio, né? O Grenal, acabou sendo aí um jogo de um time só. 5-0 para o Grêmio, uma goleada histórica, né, também no Brasileirão,
que deu aí ao Grêmio um grande salto na tabela, subiu 5 posições. Acho que de todos que a gente sempre tem acompanhado, geralmente a gente viu uma equipe subindo 3 posições, 2, mas 5 posições, né, foi muito bom para o Grêmio, né? Além da goleada, é o terceiro, está no G4 agora com 30 pontos, os mesmos pontos do Fluminense, porém com um saldo de 9 contra 4 do Fluminense. Já o Internacional, com a derrota, caiu 2 posições, é o 12º com 21 pontos. O Inter, que depois da eliminação da Libertadores, né, Gil, não conseguiu ainda se achar, está perdido ainda no Brasileirão e precisa se achar urgentemente, porque senão corre sérios riscos até mesmo de brigar para não cair. Lógico que ainda está um pouco distante, mas se continuar assim, né, ainda mais um clássico, né, a semana no Inter vai ser difícil de se trabalhar. Já no Grêmio, com certeza uma das melhores semanas para se trabalhar. O Filipão vai ter uma semana aí, ó, melhor, na quarta-feira já tem compromisso, porém entrou no G4, agora tem tudo para permanecer. O Grêmio tem uma ótima equipe e vai brigar pelo jeito pelo título, né? Essa rodada foi para o Grêmio, foi fundamental com essa vitória. Subiu várias posições, entrou de vez no G4. Como a gente sempre citou aí, é uma equipe boa, com jovens valores. E esse placar poderia ser até mais elástico, porque o Douglas errou um pênalti, chutou um pênalti para fora. E só para ter uma base aí, depois de 103 anos, essa foi a maior vitória aí de diferença de gols em Grenal. Em 1912, o Grêmio havia vencido o Inter por 6-0. E o Inter, com essa derrota de 5-0, ele acumula, é a terceira derrota ele consegue nas histórias de brasileiro, perder por 5-0. Em 2003 perdeu para o São Caetano, o ano passado perdeu para a Chapecoense e agora perdeu para o seu maior rival. Imagine como que vai estar o Beira-Rio essa semana. O presidente do próprio Internacional deu algumas declarações que a grande culpa dessa derrota foi ele, por ter dispensado o técnico Diego Aguirre. Como você citou, o Internacional é uma equipe forte, mas precisa melhorar muito, senão vai ficar fora dessa Libertadores. E o Inter sempre está numa participação boa na Libertadores, vai ter dificuldades, se não melhorar muito a equipe, classificar até para a Libertadores. Apesar que está classificado para a Copa do Brasil, mas também o momento ainda é propício para a equipe do Sul. Com certeza. E o Grêmio, que não tem nada a ver com isso, fez a sua parte e está no G4, buscando ali a sua vaguinha entre o líder e o vice-líder, buscando a caça ao galo, né? Então fica aí a sua torcida para que todos os times paulistas possam engrenar aí nessa caça também, assim como a Ponte Preta e o Santos, né, que vem aí em maus lençóis, mas estão melhorando. São Paulo, Palmeiras e Corinthians ali buscando o galo, quem sabe logo logo eles alcançam. A artilharia da competição, temos o Ricardo Oliveira do Santos ainda, e desta vez agora com 10 gols, né? Anotou mais um, tinha 9, foi para 10. O vice-artilheiro é o Lucas Prato, atacante do Atlético Mineiro, juntamente com Alexandre Pato do São Paulo, ambos com 7 gols. Depois vem Jadson do Corinthians, Thiago Ribeiro também do Atlético Mineiro, assim como o Lucas Prato, Leandro Pereira do Palmeiras e agora o Bruno Rangel da Chapecoense, ambos com 6 gols. Estes são os primeiros aí, né, artilheiros do Brasileirão da Série A. Ricardo Oliveira com sobra, né, por enquanto 10 gols, e o Santos não está naquela boa fase, imagina se estivesse. Então parabéns ao Ricardo aí pela boa fase que está apresentando, né? E o Alexandre Pato, que não jogou no Clássico, né, também não teve a oportunidade de balançar as redes. Campeonato Brasileiro, essa foi a 17ª rodada. Temos, portanto, no G4 Atlético Mineiro, Corinthians, Grêmio e Fluminense. Então, na próxima rodada, agora quarta-feira, poderemos ter novidades aí. O Corinthians encara o Sport, o Galo pega o Grêmio. Dos 4, né? Vamos falar dos 4 primeiros colocados. Temos o Fluminense, que encara o Inter no Beira-Rio. E também é o Grêmio, que já citei, que pega o Atlético fora de casa. Esse, se não, o melhor jogo da rodada, né? Atlético líder, Grêmio terceiro colocado. O Grêmio em ascensão após essa goleada e o Atlético na liderança, precisando manter essa liderança. Se perder e o Corinthians vencer,
pode perder a sua liderança. Então fica a sua torcida. Na quarta-feira falaremos todos os jogos dessa rodada e também na sexta vamos falar tudo o que aconteceu nela e a nova classificação. Mudando de Campeonato Brasileiro, vamos falar agora de Copa Paulista. Copa Paulista, tivemos jogos neste final de semana pela quarta rodada. Pelo grupo 1, Linense 1, Catanduvense 0. Penapolense 3, Rio Preto 0. Pelo grupo 2, 15 de Piracicaba 0, União Barbarense 2. Pelo grupo 3, Ituano 4, Grêmio Barueri 1. São Bento 2, Paulista também 2. Pelo grupo 4, Osasco Audax 0, Juventus também 0. E São Bernardo 1, São José 0. Esses foram os jogos da quarta rodada da Copa Paulista, no qual aí, divididos em 4 grupos, os 3 primeiros de cada grupo vão se classificar para a próxima fase. Pelo grupo 1, o Linense lidera com 7, Mirassol é o segundo com 5 e o Penapolense é o terceiro com 4. Esses são os 3 primeiros aí que se classificariam para a próxima fase. Pelo grupo 2, União Barbarense tem 7 pontos, Rio Branco é o segundo com 5 e o Independente é o terceiro com 1. No grupo 3, Ituano, 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos e a liderança isolada. Segundo lugar, o Paulista de Jundiaí com 7. E em terceiro, São Bento com 4. No grupo 4, o Nacional também com 100% de aproveitamento. 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. Lidera isolado, que o segundo colocado é o Osasco Audax com 7 pontos. E o terceiro, São Bernardo com 3 pontos. Esses foram os jogos da Copa Paulista e a classificação. Gostaria que você desse também, Gil, sua avaliação dessa rodada, no qual aí o Nacional e o Ituano estão 100% até agora. Essa Copa Paulista, aí, no grupo 1, teve as derrotas aí dos representantes locais, o Rio Preto e o Catanduvense, que não vem com uma boa participação no grupo 1. Já no grupo 2 só teve um jogo isolado aí com o União Barbarense, venceu o 15 por 2-0 no campo do 15. O 15 também teve uma campanha muito modesta. E já no grupo 3, aí, o grande Ituano, aí, com 100% de aproveitamento, é líder. E o São Bento, que parou aí, o 100% do Paulista, no empate 2-2. Já no grupo 4, o Nacional folgou, mas é o líder e possui também 100% de aproveitamento. E no empate aí, Audax e Juventus, o Audax é o segundo grupo. Cabendo aí ao Ituano e o próprio Nacional ser as 2 melhores equipes da competição. Só que se for analisarmos ainda, o Ituano é melhor por saldo de gol. Tem 7 gols, enquanto que o Nacional tem 4. O Ituano, que vem forte aí na sequência também da Copa do Brasil, está classificado, vai pegar o Inter. E na Copa Paulista aí vem com uma boa campanha e tem tudo aí para ser o próprio campeão dessa competição. Apesar que está bem no início, mas a equipe vem demonstrando bom futebol e aproveitando todos os jogos aí com 100% de aproveitamento. Com certeza o Ituano aí aproveitando bem seus jogos e, como citou o Gil, vai encarar o Inter na Copa do Brasil. O Inter que não está numa boa fase. Imagina se o Inter sai da Copa do Brasil eliminado pelo Ituano. Aí a crise estala realmente no Beira-Rio. Mudando agora de Copa Paulista, vamos falar do Paulista da segunda divisão, no qual está o Fernandópolis Futebol Clube. Jogou na sexta-feira, jogo isolado, e venceu bem, venceu o América 2-0. Gols do Coelho, Henrique Coelho, e o segundo gol foi do Lucão, lateral direito. Então, Fernandópolis, com essa vitória, continua vivo na briga aí para conquistar a classificação para a próxima fase. No domingo, tivemos o complemento da rodada 17ª, penúltima rodada da primeira fase. No grupo 1, Oswaldo Cruz 0, Noroeste líder 5, Tanabi 2, Bandeirante de Birigui também 2, Assisense 0, Vossen 2, José Bonifácio 2, Grêmio Prudente 5. Com esses resultados, o Fernandópolis ficou na 5ª colocação ainda com 29 pontos. O Noroeste lidera com 35, o Grêmio Prudente é o segundo também com 35.
O Noroeste só é líder porque tem 11 vitórias contra 10 do Grêmio Prudente. O saldo de gols do Noroeste é 12. O Grêmio Prudente é 19. Porém, o que manda são as vitórias. Então, 11 contra 10. O Acisense é o terceiro com 30 pontos. O Vossen é o quarto também com 30. O que separa também é as vitórias. O Acisense tem 9, enquanto o Vossen tem 8. Lembrando, né, o Acisense aí já conseguiu também já a sua classificação. Mesmo perdendo para o América, o Vossen e Fernandópolis, um vai ter que perder também. Então, já garante pelo menos a quarta colocação. Noroeste, Grêmio Prudente e Acisense já classificados para a próxima fase matematicamente. Vossen e Fernandópolis, que é o quinto, 29 pontos, decidem a vaga na última rodada. O América é o sexto, com 23. Tanabi é o sétimo, com 20. José Bonifácio, oitavo, com 12. Bandeirante, nono, com 9. E o Oswaldo Cruz, em décimo, com 3. José Bonifácio e Bandeirante já encerraram a sua participação. Fizeram o jogo, que era o último entre eles, da última rodada, já no meio de semana. E já complementaram os seus 18 jogos. Então, só restam apenas os próximos jogos aí que vão decidir quem realmente classifica. Inclusive, eu fiz aqui, né, Gil, um balanço, né, das classificações dos outros grupos. Hoje, se o Fernandópolis, né, tivesse, lógico, na quarta colocação, estaria enfrentando na próxima fase o Noroeste, que é de Bauru, o São Bernardo, que é de São Bernardo, o Inter de Bebedouro, da cidade de Bebedouro, o Lemense, que é de Leme, e o Mantiqueira, que é da cidade de Guaratinguetá. Então esses seriam os adversários do Fernandópolis, caso o Fernandópolis estivesse na quarta colocação. Por enquanto, quem está enfrentando esses adversários é o Vossen, na quarta colocação. Sabemos que o Fernandópolis tem chance. No grupo 1, é a única equipe aí fora do G4 que tem chance de classificação. No grupo 2, temos Olímpia na liderança, com 39 já classificado, e uma briga esplêndida. Inter de Bebedouro em segundo com 32, Lemense em terceiro com 31, Olé Brasil em quarto com 31. Esses são os 4 primeiros. Porém, o quinto e o sexto, São Carlos e Elo Esportes, tem 31 pontos também, assim como o terceiro e o quarto. E vamos ter uma rodada muito eletrizante, esta última, pelo Paulista da segunda divisão, no grupo 2. No grupo 3, os 4 primeiros já são os 4 classificados. Esporte Clube São Bernardo em primeiro com 37, em segundo Jabaquara com 33, e em terceiro o Taboão da Serra com 27, e em quarto Mantiqueira com 26. Portuguesa Santista é a quinta colocada, tem 23 pontos, mas mesmo vencendo sua partida, empatando com Mantiqueira, fica com uma vitória a menos, então Mantiqueira já está classificado. Última rodada, pelo grupo 1, teremos América e Acisense, né? O América já não tem mais chance de classificação, porém o Acisense precisa vencer se quiser se manter aí na terceira colocação. Grêmio Prudente encara o Oswaldo Cruz, vitória certa, né, Gil? Grêmio Prudente vence fácil. O Vossen encara o Fernandópolis, que é o jogo do grupo, é o jogo da rodada no grupo 1. E o Noroeste encara o Tanabi. Pode ser aí que o Tanabi complique para o Noroeste, mas também acho difícil. No grupo 2, o Olímpia, líder isolado, já primeiro colocado, garantido, enfrenta o Amparo. O Inter de Bebedouro, que é o segundo, encara o Olé Brasil, que é o quarto. Jogo aí que pode até tirar o Inter de Bebedouro, que é comandado pelo Pinho. O Lemense encara o Barcelona. O São Carlos enfrenta o Palmeirinha. E o Elo Esporte encara o Deportivo Brasil. Esses são jogos envolvendo aí os times que têm ainda chances de classificação e os que já estão classificados. Pelo grupo 3, União Suzano encara o São Bernardo. São Bernardo que mesmo perdendo é líder tranquilo. Portuguesa Santista pega o Jabaquara, que é o segundo, também já está garantido na segunda colocação. Taboão da Serra pega o Diadema e o Mantiqueira pega o Guarulhos. Essas duas equipes, Taboão da Serra e Mantiqueira, podem, né, se alternar dependendo se um ou outro perder na rodada. Lógico, se os dois vencerem, o Taboão continua na terceira colocação. Gil, compromissos difíceis, inclusive para o Fernandópolis, né? Tivemos um jogo muito bom,
que logo logo a gente vai ver os melhores momentos, mas antes eu gostaria que você comentasse do que foi essa rodada no grupo 1 e o que esperar agora dessa última rodada de ambos os grupos. Pelo que vemos, pelo que estamos vendo aqui, não será uma tarefa tão fácil. O grupo 5 hoje é formado por Olímpia, Grêmio Prudente, Jabaquara, Acisense, Taboão da Serra e Olé Brasil. O que será? É melhor ficar em terceiro ou em quarto, hein, Gil? Por essa sequência aí, eu creio que esse grupo aí, o Fernandópolis classificando, Noroeste, São Bernardo, Inter, Lemense e Mantiqueira, teoricamente é um grupo que dá mais chances para nós classificarmos. Porque temos duas equipes aí muito boas no campeonato, que é o Noroeste e São Bernardo, que vão brigar por essas duas vagas do acesso. Cabendo ao Fernandópolis, classificando, tirar pontos dessa equipe aí, das duas equipes, para que possamos classificar. Creio também que não vai haver muitas mudanças aí no grupo 1. Noroeste provavelmente deve ser o primeiro, o Grêmio o segundo, e talvez uma alternância aí entre Acisense e Vossen. Isso aí vai ter, porque o Acisense vai jogar contra o América, já desclassificado, desmotivado, e o Acisense provavelmente deve ficar com essa terceira vaga. E como nós citamos aqui em programas anteriores, que na sexta-feira seria a primeira decisão nossa aí já durante essa primeira fase, e ocorreu, onde o Fernandópolis venceu bem, só que a equipe ainda perde muito gols. Apesar que o técnico Betão mexeu muito na equipe, e a equipe foi assim, uma equipe mais determinada, mais valente, apresentou mais raça e poderia golear o América. Infelizmente só fizemos 2. Onde se o Fernandópolis, a situação está difícil para o Fernandópolis, mas só depende de nós. Nós temos que vencer o Vossen lá domingo em Assis. Como citamos aqui também, tem que ter a diretoria, tem que ir atrás na federação e pedir um árbitro aí de ponta nesse jogo, que é um jogo que só a vitória nos interessa e nos credencia para a próxima fase. Já no grupo 2, é o grupo também que não tem praticamente nada definido. Só temos o Olímpia que já está classificado, e restando 3 vagas em aberto. Para 5 equipes. Exatamente. E como você citou aí, a própria, hoje o segundo colocado, que é o Inter de Bebedouro, vai enfrentar o Olé Brasil, essa equipe de Ribeirão Preto, que vem muito bem na competição, e caso a Inter não consiga vencer aí, com a derrota da Inter, ela pode complicar e até ficar fora aí da próxima fase da segunda divisão. Volto a falar, o Fernandópolis tem tudo sim para vencer o Vossen no domingo, precisa, só isso nos interessa. Só que, né, Valdinei, a equipe não pode perder tanto gols como vem perdendo. Contra o Oswaldo Cruz, vencemos bem, mas perdemos muito gols. Contra o América, não foi diferente. Jogamos melhor, claro, que jogamos contra o Oswaldo Cruz. Só que perdemos muitos gols também. Então a equipe que no domingo vai precisar de gols, não pode perder essas chances, né? Tem que matar o jogo na primeira oportunidade, porque vai ser um jogo dificílimo contra essa boa equipe do Vossen. Com certeza, Fernandópolis jogou bem, até na minha opinião, assim como disse o Gil, para mim foi o melhor jogo do Fernandópolis disparado na competição até então. Porém, perdeu gols, precisa ainda calibrar, né? Teve chances ali de matar até no primeiro tempo, às vezes por questões individuais, né? Jogadores que foram fominhas, vamos dizer a verdade, poderia ter aí ampliado o placar, mas a vitória veio, isso que é o importante. O Fernandópolis ainda está na briga, precisa de uma vitória simples, 1-0 contra o Vossen, estará na próxima fase. Empate não interessa, muito menos derrota. Então fica a nossa torcida para que o Fernandópolis consiga aí nessa semana, né, trabalhar firme e chegar no domingo bem preparada para essa grande vitória. Só que agora nosso programa vai ficar, né, vai deixar para você de casa os melhores momentos da partida, né? Antes da gente, a gente vai se despedir aqui. Gil, agradeço você mais uma vez pela presença aqui com a gente. Te desejo uma ótima semana e quarta-feira estamos juntos, se Deus quiser. E Fernandópolis, bora trabalhar nessa semana bastante compromissada aí pro Betão organizar a equipe.
Sem dúvida nenhuma, né? Vai ser uma semana muito difícil a preparação da equipe, mas temos amplas condições de chegar a domingo em Assis e vencer essa boa equipe do Vossen. Vai depender muito da determinação dos jogadores e das chances não serem desperdiçadas. Uma ótima tarde a todos e até quarta-feira. É isso aí. Muito boa tarde, Gil. Até quarta-feira. Obrigado a você de casa que nos acompanha. E você vai ficar agora com os melhores momentos entre Fernandópolis e América, né? Vencemos por 2-0. Você vai ficar então com o que de melhor aconteceu no jogo. Um abraço e até quarta, se Deus quiser. Até lá.